Olá, sejam todos bem-vindos, novo tutorial na área. Hoje eu vou ensinar para vocês como tecer uma bata de crochê. Ela é super rápida, prática e econômica e também fica com esse efeito rendado. Sei que vocês gostam bastante de pontos diferenciados, então eu resolvi trazer esta opção aqui para vocês. Na aula de hoje eu utilizei o fio Nature da Fios Pinguim. Ele é um fio 100% algodão. O Tex é de 443 e ele tem 226 metros. Essa cor é 4421. Caso vocês não tenham o fio Nature, vocês podem estar utilizando outros tipos de fio, como fio Bella, fio Charme, fio Anne, fio Cleia, fio Barroco, o fio da preferência de vocês, tá? É bem fácil a adaptação. O fio Nature, ele é um fio bem leve, bem macio, eu gosto bastante de utilizar ele para as peças de verão, mas vocês podem adaptar com o que tem em casa. Vou utilizar também agulha de crochê de 5 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria e marcadores. Iniciando o tutorial, vim mostrar para vocês o meu cordão de correntinhas iniciais já está pronto. Independente do fio que vocês forem utilizar, o início é igual para todos, certo? Vocês vão criar um cordão de correntinhas medindo no corpo de vocês, onde esse cordão de correntinha aqui já vai pegar a parte da frente e as costas, assim como vocês já vão determinar qual será o tamanho da peça. Essas 96 correntinhas aqui no meu caso, ela está pegando aproximadamente um pouco acima da minha cintura e lá na parte das costas pegando na mesma altura, certo? Conforme estou mostrando aqui no manequim para vocês. Se vocês optarem por uma peça mais comprida, vocês podem fazer mais correntinhas iniciais, certo? Nós vamos criar como se fossem dois painéis e depois nós vamos unir para fazer o formato da bata. Importante também que esse cordão de correntinhas iniciais a quantidade de correntinhas, o número seja múltiplos de 6. No meu caso, foram 96 correntinhas, depois eu teci mais 3 correntinhas, que é a virada para a primeira carreira em pontos altos. Então, mostrando para vocês aqui que as minhas 96 correntinhas, elas deram aproximadamente, deixa eu dar uma leve esticada, ficou com aproximadamente 70 centímetros o comprimento desse cordão de correntinhas, tá? Então, aqui esse cordão de correntinhas, esses 70 centímetros, já tá pegando aqui a parte da frente do meu corpo, aqui seria a parte do ombro e as costas. Nós vamos trabalhar dessa forma. Só mostrando a vocês aqui a minha peça finalizada, olhem só, eu utilizei então o fio Nature e a agulha de crochê de 5 milímetros. Os pontos ficaram bem leves, bem soltos, porque eu usei uma agulha um pouco maior, tá? Caso vocês queiram que a peça fique mais estruturada, os pontos mais fechados, aí vocês podem estar utilizando uma agulha menor. Aí seria interessante vocês fazerem uma amostra com o fio que vocês forem utilizar, a agulha, porque também depende, né, da tensão do ponto de cada um. Eu já tenho os pontos mais fechados, a tensão é mais fechada, então a agulha de crochê de 5 milímetros me ajudou a ficar com aquele acabamento. Agora aqui eu fiz um cordão de correntinhas com 30 correntinhas, então 30 múltiplos de 6. Vou fazer uma amostra do ponto para vocês para não ficar muito extenso o tutorial. Mas como eu falei, o início é igual para todos, tá? Vai lá, pega o fio que vocês querem utilizar, a agulha. Vou iniciar o cordão de correntinhas, que esse cordão de correntinha seja o suficiente ali para pegar a altura na parte da frente do corpo, a parte do ombro e já as costas, tá? Então eu tinha, para o meu tamanho, feito um total de 96 correntinhas. Aqui é uma amostra com 30 correntinhas. Finalizou ali a quantidade de correntinhas que vocês precisam para o tamanho de vocês. Vão tecer mais 3 correntinhas, que é a virada para a primeira carreira em pontos altos. Vou deixar o gráfico aqui para vocês irem acompanhando também com o gráfico como é feito os pontos da peça, certo? Então, agora eu vou pular aqui 1, 2, 3 correntinhas. Na terceira correntinha, eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Então, olha só. Aqui eu já tenho 2 pontos e eu vou seguir toda a carreira trabalhando em ponto alto. Olha só, está ficando desta forma aqui, certo? Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreira em ponto alto e já volto para iniciarmos a segunda.
finalizando o último ponto alto da carreira. Então, aqui na nossa amostrinha, olha só, finalizamos a primeira carreira conforme o gráfico ali para vocês. Iniciando a segunda carreira, vocês vão sempre iniciar a segunda carreira no primeiro ponto, fazendo como se fosse um ponto V, que é um ponto alto dentro do mesmo espaço, separados por uma correntinha e mais um ponto alto. E no final da carreira vai ser da mesma forma, vão finalizar como se fosse com um ponto V, que é um ponto alto, separados por uma correntinha e um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, seguindo o gráfico, para a segunda carreira, eu vou subir aqui 3 correntinhas, que equivale o primeiro ponto da carreira, mais uma correntinha de espaço, e agora eu vou dar a laçada dentro do espaço aqui, no primeiro ponto vou fazer um ponto alto. Fiz meu primeiro ponto como se fosse um ponto V, certo? Seguindo ali o gráfico, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação, vamos pular 2 pontos na base e no terceiro fazer um ponto baixo. Seguindo ali a sequência do gráfico, 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos na base, e aqui no terceiro nós vamos fazer um ponto alto com 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Está ficando desta forma aqui, ó, tá? Agora, seguindo o gráfico, novamente 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos na base e no terceiro vai fazer um ponto baixo. 2 correntinhas de separação, pula 2 na base e agora vai fazer aqui um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto dentro da base. 2 correntinhas, pula 2 na base, um ponto baixo. Então, por toda a carreira, vocês vão trabalhar assim, tá? Na segunda carreira. Iniciou ali, ó, com 2 pontos dentro do mesmo espaço, uma correntinha de separação, pula 2 correntinhas, com 2 correntinhas, né? E 2 na base, vai fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, 2 pontos na base, vai fazer como se fosse um ponto V. E assim por diante. Vão seguir assim até o final da carreira. Chegando aqui ao final da carreira, fazer aqui 2 correntinhas. Aqui, ó, vou vir aqui, ó, no último pontinho. E aqui eu vou finalizar com um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto dentro do mesmo espaço. Então, aqui nós finalizamos a nossa segunda carreira. Tá? Deixa eu virar aqui, ó, que esse aqui é o lado que nós iniciamos, em pontos altos. Então, a primeira carreira em ponto alto. Na segunda carreira, inicializamos e finalizamos com dois pontos separados por uma correntinha dentro do mesmo espaço. E aqui, durante toda a carreira, sempre pulando 2 pontos na base. Em um momento, fazendo somente um ponto baixo e outro momento, fazendo um ponto alto, separados por 2 correntinhas e um ponto alto. Iniciando a terceira carreira, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, que seria o primeiro ponto, mais uma correntinha de separação, e aqui dentro do espaço, eu vou fazer mais, como se fosse iniciar um ponto alto, mais uma vez como se fosse iniciar um ponto alto, e agora eu puxo os 3. Olhem só. Mais uma vez, para vocês entenderem bem o ponto, tá? Iniciando a terceira carreira, vou fazer aqui 3 correntinhas, conforme está ali no nosso gráfico, certo? Aí, agora, eu vou fazer mais uma correntinha, como se fosse a separação para o próximo ponto. Vou virar aqui o meu trabalho, vou vir aqui, ó, dentro do mesmo espaço e vou fazer como se fosse o início de um ponto alto. Vou dar a laçada e vou fazer novamente como se fosse o início de um ponto alto. Fiquei com esses 3 cabinhos na agulha e puxo os 3. Vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas. Agora, vou vir aqui, ó,
dentro desse espacinho, onde tem aqueles 2 pontos separados por 2 correntinhas dentro do mesmo espaço. Olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês verem bem certinho, tá? Então, aqui iniciamos com um ponto alto separados por uma correntinha e dentro do mesmo espaço nós iniciamos como se fosse 2 pontos altos, deixando na agulha e daí finalizando com os 3 cabinhos ao mesmo tempo, né? Aí, subimos aqui 2 correntinhas e agora nós vamos pular aqui, ó, dentro desses intervalinhos, sempre onde fosse o ponto V da carreira anterior, trabalhando esse mesmo motivo, que seria, ó, vai dar a laçada, vem dentro desse espacinho, vai iniciar como se fosse um ponto alto, ficou aqui os 2 cabinhos na agulha, vai dar a laçada, vai vir novamente dentro do espaço, inicia como se fosse um ponto alto e não finaliza. Ó, fiquei com os 3 cabinhos e agora eu puxo 2 correntinhas dentro do mesmo espacinho aqui, ó, novamente inicia como se fosse um ponto alto, mais uma vez inicia como se fosse um ponto alto e agora puxa os 3 cabinhos de uma vez. Mais uma vez 2 correntinhas de separação, vem aqui dentro do mesmo espacinho, inicia como se fosse um ponto alto, novamente inicia como se fosse um ponto alto e puxa os 3 cabinhos de uma vez. 2 correntinhas de separação e nós vamos pular novamente aqui, ó, para dentro daquele ponto V da carreira anterior. Esses 2 espacinhos que estão aqui, ó, a gente não vai trabalhar dentro dele, tá? Vou iniciar mais uma vez a terceira carreira para não ficar nenhuma dúvida com vocês. Então, aqui está o final da segunda carreira, nós finalizamos como se fosse um ponto V. Para a terceira carreira, vai subir 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto, mais uma correntinha como se fosse a separação. Vai dar a laçada, vai vir dentro do primeiro ponto aqui, ó, da carreira, vai iniciar dentro dele como se fosse criar aqui um ponto alto, vai dar a laçada mais uma vez como se fosse criar um ponto alto, e agora vai puxar os 3 cabinhos de uma vez. 2 correntinhas de separação, e agora nós vamos trabalhar esse mesmo ponto aqui, ó, dentro desses espacinhos do ponto V da carreira anterior, tá? Então, vocês já vão pular direto aqui, ó, pro ponto V, vai fazer o início de um ponto alto sem finalizar, vai dar a laçada, novamente inicia como se fosse um ponto alto sem finalizar, ó, com os 3 cabinhos, puxa tudo, 2 correntinhas de separação. Vai trabalhar mais 2 vezes esse mesmo motivo, tá? Ó, inicia como se fosse um ponto alto, vai dar a laçada, inicia mais uma vez como se fosse fazer um ponto alto, puxa os 3 cabinhos, 2 correntinhas de separação. Mais uma vez, inicia como se fosse um ponto alto, mais uma vez, inicia como se fosse um ponto alto, puxa os 3 cabinhos de uma vez, 2 correntinhas de separação, tá? Está ficando desta forma aqui, ó. Aí, agora, vocês vão pular novamente aqui, ó, dentro do Vzinho, depois de novo dentro do Vzinho e dentro do último Vzinho, tá? Então, agora aqui, pulando lá pro próximo Vzinho, vou iniciar como se fosse um ponto alto, mais uma vez como se fosse um ponto alto e puxo os 3 cabinhos, 2 correntinhas de separação. Novamente, inicia como se fosse um ponto alto, mais uma vez como se fosse um ponto alto, puxa tudo, 2 correntinhas de separação. Mais uma vez, inicia como se fosse um ponto alto, mais uma vez como se fosse um ponto alto, puxa os 3 cabinhos e 2 correntinhas. Então, aqui na terceira carreira, vocês vão iniciar somente com um ponto desse aqui, que como se fosse 2 pontos altos juntos, certo? Vão fazer somente uma vez aqui no primeiro ponto. E para finalizar vai ser a mesma coisa. E aí, no intervalinho dentro aqui da carreira, sempre em cima do ponto, como se fosse o ponto V, vocês vão trabalhar por 3 vezes o mesmo motivo, tá? Vai ser aqui, ó, separados por 2 correntinhas por 3 vezes. Então, aqui eu acabei de finalizar, eu vou pular aqui, ó, já pro próximo ponto V. Vou dar a laçada, vou vir aqui, ó, dentro do ponto V, inicio como se eu fosse fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, inicio novamente como se fosse fazer um ponto alto.
E aí, puxo os 3 cabinhos aqui da agulha e vou fazer 2 correntinhas de espaço. Mais uma vez. Puxo tudo, 2 correntinhas. Mais uma vez. Puxa tudo, 2 correntinhas. Aí, tem aqueles 2 intervalinhos, né, que era do ponto baixo aqui, 2 correntinhas, vem aqui novamente dentro desse ponto como se fosse o ponto V, ó. Vou dar a laçada, já vem aqui dentro e faz como se fosse o ponto alto, mais uma vez. Com os 3 cabinhos, puxa tudo. 2 correntinhas de separação e repete por mais 2 vezes dentro do mesmo espaço. Chegando ao final aqui da carreira, nós iniciamos aqui fazendo só uma vez esse motivo, então nós vamos finalizar da mesma forma aqui, tá? Vou dar a laçada, venho dentro do espacinho, vou iniciar como se fosse um ponto alto, mais uma vez inicio como se fosse um ponto alto, puxo os 3 cabinhos de uma vez, vou fazer aqui uma correntinha e agora vou vir bem em cima aqui, ó, daquele ponto que ficou sobrando e vou fechar com um ponto alto aqui em cima dele. Olha só. Então, nós inicializamos e finalizamos a terceira carreira da mesma forma. E dentro aqui, ó, dos intervalos, vamos trabalhando o motivo, repetindo por 3 vezes a mesma sequência. Agora, na quarta carreira, nós vamos começar a fechar aqui os pontos, para daí na quinta carreira fazerem pontos altos novamente. Então, agora eu vou vir aqui, olha só. Vou fazer 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto da carreira. Vou virar a minha peça. Dentro desse espacinho aqui, ó, nós estamos na primeira, segunda, na quarta carreira, né? Então, dentro desse espacinho aqui, ó, vou fazer um ponto alto somente, certo? Uma correntinha de separação. E agora, eu vou trabalhar dentro desse espacinho aqui, ó, fazendo um ponto alto. Uma correntinha de separação, que é pra pular esse aqui. Dentro desse espacinho aqui, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de separação, que é pra pular esse ponto aqui dentro do espaço, um ponto alto novamente. Uma correntinha de separação, que é pra pular esse aqui dentro desse espaço, um ponto alto. E assim por diante, tá? Sempre um ponto alto, separados por uma correntinha. E os pontos altos vocês vão trabalhando dentro dos intervalinhos aqui, ó, da carreira anterior. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Tá ficando mais ou menos assim, tá? Aí, depois aqui na outra carreira, nós vamos trabalhar toda a carreira em pontos altos, sem nenhum intervalinho, tá? Então, aqui, ó, correntinha de separação, que é pra pular esse ponto aqui. E aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Correntinha de separação, que é pra pular esse aqui. Dentro do espacinho, um ponto alto. Correntinha de separação pra pular esse. E aqui dentro, um ponto alto. Então, sempre dentro dos intervalinhos, vocês vão trabalhar um ponto alto. E aonde tem o ponto aqui, ó, da carreira anterior, vai se separar por uma correntinha. Bom. Aí, agora aqui, ó, nós temos, como a gente iniciou lá aqui, certo? Olha só, nós iniciamos ali com um ponto sozinho e já pulamos aqui dentro do intervalinho pra fazer um ponto, né? Então, nós vamos finalizar da mesma forma aqui, ó. Dentro do espacinho, um ponto alto. E aqui dentro do último ponto, nós vamos fazer um ponto alto em cima dele. Deixa eu virar aqui, ó. Nossa peça está ficando desta forma aqui. Se vocês seguirem a sequência conforme o gráfico, fica bem fácil, tá? Talvez o que vocês sintam dificuldade é o desenho do gráfico, como fazer o ponto, mas conforme eu ensinei aqui, fica mais fácil para vocês.
Aí agora aqui na próxima carreira, nós vamos fazer aqui, ó, esses pontos altos, igual nós fizemos na primeira carreira, certo? Então, nós vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Vou virar a peça. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, ponto alto em cima de todos esses pontos. Então, aqui, por exemplo, ó, tem o ponto, vou fazer o ponto alto aqui em cima. Aqui onde era o intervalinho da correntinha, vou fazer um ponto alto aqui dentro. Novamente, aqui eu tenho o ponto, vou trabalhar o ponto alto. Aqui onde era o espacinho, vou fazer um ponto alto. E assim por diante. Percebam que está fechando, ó, a carreira em ponto alto, tá? Então, agora vocês vão seguir aqui, ó, fazendo dessa forma. Somente trabalhando ponto alto em cima dos pontos da carreira anterior. Independente se é no pontinho ali de separação, a correntinha, ou em cima do próprio ponto alto aqui, ó. Vou seguir aqui fazendo meus pontos e já volto para iniciarmos a próxima carreira. Olha só, chegando aqui no último ponto, então eu trabalhei toda essa carreira em pontos altos, seguindo uma sequência fechada, certo? Aí no gráfico, no caso, acabaria a sequência de pontos, tá? Então aqui na primeira carreira, nós vamos fazer somente uma carreira em pontos altos e já começa o detalhe da peça. Depois que vocês fizerem aqui o detalhe da peça, seguindo como se fosse o gráfico, nós vamos fazer agora 3 carreiras em pontos altos, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui a minha peça. Deixa eu dobrar ela aqui. Deixa eu ver se tá como se fosse desse lado aqui. Então, olha só. Aqui é como se fosse a primeira carreira, daqui eu fiz o detalhe, depois 3 carreiras em pontos altos. Aí, novamente, nós vamos fazer o detalhe, mais 3 carreiras em pontos altos, e depois, mais uma vez, ali o detalhe, e fecha a última carreira em uma carreira somente de pontos altos, tá? Aí, essa sequência aqui vocês vão fazendo conforme o tamanho que vocês querem que a peça fique para vocês. No meu caso, foram 17 carreiras, ok? Aí, vocês vão tecendo e vão medindo no corpo de vocês a quantidade de vezes que vocês vão ter que repetir. O ideal é que comece com uma carreira em pontos altos e finalize com uma carreira em pontos altos. E entre o intervalo, aqui, por exemplo, né, no meio da peça, essas carreiras em pontos altos seja sempre uma sequência de mais ou menos 3 carreiras, para ficar com o ponto um pouquinho fechado, certo? Para dar esse efeito que eu deixei aqui na peça. Eu vou fazer aqui agora as 2 próximas carreiras em pontos altos, e aí eu volto para fazer mais uma vez a sequência com vocês aqui desse detalhe do ponto. Olhem só, adiantei minhas 3 carreiras em pontos altos, e agora aqui na próxima carreira nós vamos começar a fazer esse detalhe aqui novamente, tá? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês para não ficar nenhuma dúvida. Então, agora aqui, ó, eu vou iniciar com 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas, mais uma que seria virada. Dentro do mesmo espacinho, vou fazer mais um ponto alto, como se fosse um ponto V. 2 correntinhas para separar, 2 pontos na base e aqui no terceiro, um ponto baixo. 2 correntinhas, vou dar a laçada, pular 2 e no terceiro vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto.
2 correntinhas de separação, vou pular 2 pontos na base, ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2 na base, vou fazer um ponto alto com 2 correntinhas de separação e mais um ponto alto, 2 correntinhas na base, pulo 2, um ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2, um ponto alto, 2 correntes de separação e mais um ponto alto, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, pulo 2, ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto, 2 correntinhas, pula 2, faz um ponto baixo. Por último, 2 correntinhas, pula 2 na base, no último vai fazer um ponto alto, uma correntinha de separação e mais um ponto alto. Finalizamos mais uma vez aqui, ó, a sequência. Agora, nós vamos fazer o detalhe desse ponto aqui, tá? Então, agora aqui nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale como se fosse o primeiro ponto. 1, 2, 3. Mais uma correntinha para separar. Aí, agora aqui dentro desse espacinho da carreira anterior, nós vamos iniciar como se fosse um ponto alto. Deixa ali em espera. Laçada, inicia novamente como se fosse um ponto alto. Ficou os 3 cabinhos, puxa tudo, 2 correntinhas de separação. Aí, nós vamos trabalhar dentro dos pontos V's aqui dentro da carreira anterior, certo? Aqui onde tá os intervalinhos, aqui ó, do ponto baixo, que tem aquelas 2 correntinhas de separação, a gente não vai mexer. Vai ser somente aqui, ó, dentro do ponto V. Nós vamos dar a laçada. Vem aqui dentro do ponto V, inicia como se fosse um ponto alto, mais uma vez, puxa os 3 cabinhos, 2 correntinhas. Vem de novo dentro do espaço, puxa tudo, 2 correntinhas, laçada, vem novamente dentro do espaço, inicia como se fosse ponto alto, mais uma vez, puxa tudo, 2 correntinhas. Vou pular lá pro próximo ponto V, ó. Vai pular esse, vai vir aqui dentro. Vai fazer por 3 vezes, 2 pontos altos fechando juntos, né? Olha só. Com 2 correntinhas de separação. Repete novamente. Pulo lá pro próximo ponto V, vai iniciar o ponto, mais uma vez, puxa tudo junto, 2 correntinhas, mais uma vez, puxa tudo, 2 correntinhas. Vindo aqui, ó, para o último ponto V da sequência, antes de finalizar. Opa. Puxa tudo. E aí, sempre no início e no fim da carreira, nós vamos fazer somente uma vez o detalhe, que aqui nós fizemos por 3 vezes dentro da carreira, certo? Então, chegando aqui ao final da carreira, vou vir aqui dentro desse espacinho, vou iniciar como se fosse um ponto alto, mais uma vez. Ficou os 3 cabinhos na agulha, puxa tudo, somente uma correntinha. E agora, eu vou vir aqui, ó, dentro das 3 correntinhas aqui, ó, do último ponto. Em cima, eu vou fechar com um ponto alto. Fechamos mais uma vez, ó, uma carreira.
Então, aqui na minha amostrinha eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras, tá? Como eu falei pra vocês, eu fui sempre seguindo essa sequência até repetir 17 carreiras para o meu tamanho, tá? No caso, aqui a peça é como se nós estivéssemos trabalhando assim, tá? Dobrando ela, que já tá pegando parte da frente, o ombro e as costas. Aí agora aqui na próxima carreira, pra gente começar a trabalhar em pontos altos, nós vamos subir aqui, ó, 3 correntinhas que equivale ao primeiro ponto. Vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho e vou fazer um ponto alto aqui dentro. Uma correntinha para separar esse ponto aqui, e aqui dentro desse espacinho vou fazer um ponto alto. Uma correntinha para pular esse ponto daqui. Aí, bem dentro do espacinho, vai fazer um ponto alto. Correntinha, pula lá pro próximo espacinho. Correntinha, pula aqui pro próximo espacinho. Correntinha, pula aqui pro próximo. E assim nós vamos seguir até o final da carreira. Aí, na próxima carreira, nós vamos fazer toda em ponto alto, sem nenhuma separação, né? Vão ser todos os pontos unidos. Olha só, chegando aqui tem aquele intervalinho, vou fazer um ponto alto aqui dentro e finalizo com um ponto alto aqui, que foi como nós iniciamos a carreira. Está ficando dessa forma aqui, ó. Aí agora, próximas 3 carreiras em pontos altos, depois vai repetir novamente aqui, tá? Até vocês chegarem ao tamanho que vocês acharem necessário pro tamanho de vocês. Então, aqui no meu caso, ó, tá dobrado. Tá? Como se fosse aqui, ó. Ponto baixo, detalhes, 3 carreiras e assim por diante. Aqui eu já estou com as minhas 2 partes prontas, então eu deixei o início e o final das minhas 2 partes, olha, com uma carreira de ponto alto somente. Aqui também, ó, uma carreira em ponto alto e finalizei com uma carreira em ponto alto. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui em questões de medidas, qual o tamanho que ficou as minhas 2 partes, para aí então nós iniciarmos a parte da união, tá? Nós vamos começar a costurar a peça. Agora mostrando em medidas, a parte da largura da minha peça ficou por volta de 26 centímetros e a altura do ombro até a cintura por volta de 38 centímetros. Vou deixar um pouquinho mais rápido o tutorial para ele não ficar tão extenso, mas aqui é bem fácil, ó. Vocês vão costurar essas 2 partes de cima aqui da peça. Essa aqui é como se fosse a parte da frente, certo? Então, vocês vão iniciar de baixo para cima, costurando essa parte aqui. Eu vou mais ou menos até a metade da peça, costurando. O ideal é que vocês vão costurando e medindo no corpo, para ver se vocês querem que a peça fique mais degotada ou uma peça mais fechada, certo? Finalizei a parte da frente, olha só, ficou mais ou menos assim. E agora, me baseando pelo tamanho que eu costurei a parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, na parte de trás. Então, também vou puxar o fio aqui, ó, por baixo, começando aqui pela parte de baixo, certo? Vou prender o fio e aí vou costurando até chegar mais ou menos na altura que eu costurei a parte da frente da peça. Finalizando a costura na parte de trás, vou mostrar aqui, ó, para vocês como eu costumo arrematar o fio aqui, ó, pelo lado de dentro. E aí, vamos cortar o fio e iniciar as laterais da nossa bata. Agora, começando a costura aqui da parte lateral, com a ajuda do marcador, eu vou deixar aproximadamente 18 centímetros de espaço, que é a passagem do braço. E aí, eu vou costurar ali a parte de baixo. O interessante é que vocês meçam no corpo de vocês para ver se 18 centímetros também fica um tamanho padrão. Se não, vocês podem aumentar ou diminuir ali essa quantidade em centímetros, certo? Aí agora eu vou prender o fio aqui na parte de baixo
e vou começar a fazer a costura também. Então, eu vou seguir aqui, ó, costurando até chegar lá na parte do marcador, depois te corta o fio e vai iniciar do outro lado também. Aproximando um pouco mais aqui a câmera, vou mostrar para vocês como estou fazendo a costura aqui na lateral. Percebam que a costura ela está com um efeito como se fosse uma costura em relevo. Para ficar desta forma o meu acabamento, ao invés de eu pegar as duas correntinhas de um lado e ao outro e ir costurando, eu fui pegando somente ó, uma correntinha de um lado e uma correntinha do outro e fui costurando. E ele ficou com este efeito conforme vocês estão vendo aqui no vídeo. Caso vocês optem por pegar as duas correntinhas de cada lado, fica bem opcional essa questão de acabamento com vocês. Agora, nós vamos para a parte de acabamentos. Aqui nós já costuramos frente e costas laterais. E aqui na parte da manga, eu não vou fazer nenhum acabamento. Eu achei que esse tamanho está o suficiente para mim. Se vocês quiserem continuar mais carreiras para deixar a manga um pouco mais comprida, fica a critério de vocês. Vocês podem fazer mais umas 2 carreiras em pontos altos, ou tentar fazer o detalhe desse ponto rendado ali também, certo? Agora, aqui na parte de baixo, para nós fazermos o acabamento, eu vou fazer 2 carreiras em pontos altos. Vou anexar o fio aqui na parte do lado, como se fosse a parte de baixo do braço, certo? Ó, bem aqui assim. E aí, eu vou subir 2 correntinhas e iniciar aqui toda a volta em carreira circular, criando pontos altos. Então, sempre cuidem ali para fazer uma quantidade de pontos que não fique muito pontos e acabe embabadando, mas também que não fique muito ponto espaçado entre um e o outro. Lembrando que essa quantidade de pontos aqui na parte de baixo, eu vou fazer 2 carreiras, mas se vocês optarem que a peça fique um pouco mais comprida, vocês podem fazer mais carreiras. O interessante é ir sempre criando as carreiras e ir provando no corpo de vocês até que vocês se sintam confortáveis aí com o tamanho da peça. Olha só, está ficando assim, e eu vou fazer toda a volta aqui. Aqui eu já finalizei a primeira carreira, está ficando mais ou menos assim. E agora, para finalizar, vou fazer mais uma carreira em pontos altos. Depois vou cortar o fio e esconder aqui, fazer a parte dos arremates, esconder todos esses fios que ficaram sobrando. Olhem só, aqui a nossa peça já está finalizada. Caso vocês queiram colocar a etiqueta da marca de vocês para dar um toque especial no acabamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima videoaula.